Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e seguimos com o guia da Copa do Mundo de Clubes. Todo dia, 2 vídeos com 2 times, um às 9 da manhã, outro às 4h30 da tarde. Vamos assim até o dia 10, para a gente poder trazer os 32 times em detalhes. Como eles chegam para a temporada, quem são os principais jogadores, como eles jogam. Assim a gente vem nessa saga. E já foram 12 times mostrados para vocês. Tá aí a maratona, é só clicar na playlist no nosso canal. E agora a gente vem com o 13º, Clube Atlético River Plate, representante da Argentina, representante da América do Sul. Como que vem o River? Tem chance de ir longe? A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu peço encarecidamente o seu like, porque o seu like é fundamental para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você está chegando agora, seja inscrito no canal. O canal é pequeno ainda, estamos crescendo, fazendo vídeo toda hora agora, começando um trabalho de muito estudo, de muito conteúdo para vocês. Então se inscreva no canal, que não é só o guia não, vem muita coisa boa por aí. Então se inscreva, que estamos chegando em 200 inscritos ainda, devagarzinho, em breve. Vamos chegar em muito mais gente, se Deus quiser. Por isso peço também que você mande o vídeo para seus amigos que querem entender como é que joga o River Plate, que estão aí ansiosos pela Copa do Mundo de clubes. Vamos lá então, River Plate, 38 títulos argentinos, 4 títulos da Libertadores e 1 título mundial. Time gigante do nosso futebol e que chega depois de uma temporada, como é que a gente pode classificar, né? Uma temporada que está no meio, apenas 6 meses de temporada. No Campeonato Argentino, no torneio Apertura, são 2 torneios, né, o Apertura e o Clausura. O Apertura, o River disputou esse primeiro semestre e ficou em segundo no grupo B, com 31 pontos, atrás do Rosário Central, 9 vitórias, 7 empates e 1 derrota apenas. Marcou 25 gols e sofreu 10, né? Passou pelo Barraca Central com muita facilidade nas oitavas de final, mas nas quartas caiu para o Platense nos pênaltis, um jogo controverso, polêmico, cheio de problemas com arbitragem, e o River acabou sendo eliminado. O Platense está na final, né? Eu estou gravando esse vídeo antes da final, mas o Platense está na decisão do Campeonato Argentino contra o Huracan. Na Libertadores, o River ficou em primeiro, no grupo mais equilibrado. Eu acho que é o grupo mais difícil, né? Da fase de grupos da Libertadores. O River teve 3 vitórias e 3 empates. Então, acho que foi uma temporada boa. Acho que o problema dessa metade de temporada do River é ter perdido em jogo único nos pênaltis para o Platense, né? Foi ali que foi ruim. Mas de resto, acho que foram bons resultados, né? Alguns números da temporada do River: 5 gols de cabeça nesse primeiro semestre, 4 gols feitos de fora da área. A posse de bola média do River no Campeonato Argentino foi de 65% e na Libertadores de 60%. Então é um time que fica muito com a bola, né? A gente fala aqui nos outros vídeos, né? Times com posse 56, 54, 58 no máximo. O River aqui uma posse de 65. Ele fica com a bola acima da média aqui dos participantes que a gente listou até o momento, né? O River não perde um jogo desde o dia 1º de março. A gente contabilizando que o Platense foi uma eliminação nos pênaltis. Desde 1º de março o River não perde para ninguém. A derrota foi para o Estudiantes no Campeonato Argentino, né? O clássico contra o Boca ganhou por 2-1, jogando melhor que o Boca, na minha opinião. E para essa temporada o River contratou bastante jogadores, né? Se reforçou, investiu muito no elenco. Contratou o Montiel, jogador campeão do mundo com a seleção argentina, o centroavante Driussi, o zagueiro Martínez Quarta e também o volante Castanho. Então essa foi a temporada do River Plate até aqui. Indo para o treinador, né? Nada mais, nada menos que ele, Marcelo Gallardo, que ganhou 2 Libertadores como técnico do River em 2015 e em 2018. Um treinador muito cobiçado, né? Mas que nos últimos anos não está fazendo um bom trabalho, né? Não foi bem no Al Ittihad, tanto que o Al Ittihad, desde que ele saiu e o Lohan Blanc assumiu, melhorou, foi campeão agora do Campeonato Saudita e da Copa do Rei Saudita, né?
E o Galhardo não conseguiu os resultados com o River que ele tinha conseguido anteriormente, né? Esse ano ele teve até alguns problemas pessoais, mas enfim, é um grande treinador. É um cara que a vida dele é o River, né? Ele chegou no River Plate com 12 anos de idade, jogou muitos anos lá, treinou o clube já por muitos anos, né? E nessa passagem até agora são 50 jogos com 23 vitórias. E o Galhardo ele tem como grande objetivo da temporada, além de fazer um bom Mundial de Clubes, né, que ele sempre coloca nas entrevistas que ele quer que o River faça um ótimo Mundial de Clubes, ele tem como objetivo ganhar a Libertadores. O River quer voltar a ganhar esse título, né? E para isso ele já pediu para o segundo semestre a contratação de um lateral esquerdo, de um meio-campista que jogue pelo centro, um meio-campista ofensivo, que joga mais perto da área, e um centroavante de peso. E a gente sempre fala aqui, né, que vai abrir a janela. Eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de maio. A partir do dia 1º abre a janela. Até o dia 10, a janela especial para a Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, pode ser que venha um reforço, pode ser que saia alguém também, né? Que tenha alguma mudança aí. Pode ser que um desses jogadores que o Galhardo pediu já venha para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Se vier, eu vou colocar no comentário abaixo aqui qualquer atualização importante sobre o River até o dia da estreia. Eu coloco aqui no comentário para que fique um guia atualizado, né? Para quem acompanhar depois o vídeo possa ter uma informação a mais correta possível. Então vamos lá, vamos para os principais jogadores do River. Eu vou começar aqui com o campeão do mundo, além do Montiel, né, o Marcos Acunha, que é o lateral esquerdo, jogador jogador de muitas batalhas, como eles gostam de falar lá na Argentina, né? Campeão do mundo, campeão das 2 Copas Américas, da finalíssima, todos os títulos da seleção argentina ele estava no elenco, né? Na maioria das vezes reserva do Tagliafico, mas jogou bastante jogos importantes, é um cara muito cascudo, né? Ganhou a Liga Europa com Sevilha e ganhou outros campeonatos importantes por aí, por onde passou. 33 anos, tem 19 jogos em 2025 pelo River, e é um cara que tem uma estatística muito boa, né? Ele recupera 8 bolas por jogo, muito acima da média. É um jogador que consegue fazer muitos desarmes, interceptações, cortes, e isso ajuda a repor a posse de bola para o time do River. É um jogador de alto nível, né? O futebol sul-americano, o Acunha teria bola para queimar ainda no futebol europeu, e com certeza o lateral esquerdo é fundamental. A gente vai falar daqui a pouco como joga, fundamental no sistema que o Galhardo quer impor. Outro jogador experiente, famoso, veterano é o Enzo Pérez. Já com 39 anos, como o tempo passa, né, gente? Tá louco, como pode? O Enzo Pérez já tá com 39, que loucura. Ele ganhou os 2 títulos de Libertadores pelo River, é um cara que jogou no Benfica também muitos anos, muita experiência de futebol europeu, Champions League, jogou 22 jogos já esse ano pelo River, e ele é fundamental no início da construção. Ele é o meio ali do início da construção, o cara que acalma o jogo, dá um bom passe, e o nível de acerto dele, a eficiência de acerto de passe dele nessa temporada até aqui é de mais de 90%. Então, assim, muito bom, né? Um cara que tem um acerto de passe desse ajuda muito a que uma construção seja boa, a assentar o meio-campo do time, né? Fundamental. E ainda ele é o jogador que mais intercepta passes na temporada no River, e também tem 2,2 desarmes por jogo. Então, tá em excelente forma. E para um torneio de tiro curto como a Copa do Mundo de Clubes, se ele estiver em forma, se ele estiver bem, com certeza a experiência dele, a qualidade dele vai ser fundamental. Agora, indo de um cara de 39 anos para um de 17. Guarde o nome de Franco Mastantuono, esta joia do River. Impressionante, né? O time revelou o Julian Álvares, aí o Echeverri, aí agora o Franco Mastantuono. Que fábrica é o River, né? Cara, esse menino, quem acompanha o futebol sul-americano já ouviu falar dele, né? 17 anos, canhoto, joga do lado direito. Ele pega muito bem na bola, ele chuta muito bem pro gol, bate falta com categoria, fez um gol de falta antológico contra o Boca. E também tem uma inteligência de encontrar assistência que é impressionante. Então, assim, é um cara completo, né?
São 19 jogos na temporada pelo River até aqui, 7 gols e 4 assistências. Um mapa de calor dele aponta, né? E assistindo os jogos também, dá para ver que ele pisa pouco na área, né? Um cara que gosta mais da intermediária e é um armador que começa armando na ponta pela direita e cai para dentro. Então, é um jogador muito perigoso, muito difícil de defender, líder de assistências do River e é o jogador que mais chuta, além de ser o cara com mais passes decisivos para a criação de grandes jogadas na equipe do River Plate. Assim, esse menino é fenomenal. Bom, agora vamos para como joga o River Plate, né? Goleiro é o Armani, super experiente. Aí a gente tem nas laterais o Montiel e o Acunha, formando aí a primeira linha defensiva, né? O Montiel contra o Barraca Central, ele saiu machucado. O Bustos entrou. O Bustos é um bom lateral, né? Mas o Montiel é um pouco melhor. E vamos ver se ele vai conseguir se recuperar. Eu acredito que sim. Se não, joga o Bustos, né? A zaga com o Martínez quarta e o Paulo Dias, outro jogador muito experiente, né? Chileno, muitos jogos pela seleção do Chile. É um cara que também agrega muito. É bom para esse tipo de jogo copeiro, né? Essa é a linha de 4 defensiva. O meio de campo tem o Enzo Pérez, o Castanho. De volante, o Pérez é o primeiro volante, o Castanho é o segundo. E o Nacho Fernandes, torcedor do Galo vai lembrar, é um cara histórico do River também. O Nacho Fernandes, ele joga muito avançado. E aqui a gente vai entendendo, né? O Mastantuono, como eu disse, ele começa a jogada aberto, dando amplitude na direita. Quando começa a construção, o Mastantuono está aberto na direita, dando amplitude. E o Colídio na esquerda, né? Driussi no meio, beleza. Normal. Mas aí, à medida que o River vai avançando, a gente tem uma movimentação que é padrão. O Nath Fernandes, ele sobe. Ele sobe como se ele fosse um segundo centroavante. Ele afunda mesmo. O Mastantuono, como eu disse, ele não gosta de pisar na área. O jogo dele é armar ali na intermediária. Então, ele corta para dentro e vai procurando passe, um chute de fora da área. Ele é um cara que pisa pouco na área. Enquanto que o Nacho, ele afunda junto do Driussi. E ele fica lá. Então, quando o River está na pressão, o Nacho Fernandes está com a presença na área. E às vezes até o Driussi sai mais e o Nacho fica. E outro movimento interessante é o Colídio. O Colídio, ele faz muita diagonal para dentro. E muitas vezes o Driussi sai da área, o Colídio faz a diagonal para dentro e vai criando os espaços, né? O Colídio é um cara destro, mas ele é um ponta de pé trocado do lado esquerdo, mas ele também vem para a direita para fazer número e também para tentar receber essas enfiadas de bola entre linhas que o Mastantuono oferece. Então o River tenta fazer superioridade numérica, especialmente do lado direito dentro da área. E aí, quando isso acontece, à medida que o time vai avançando, quem dá amplitude pelo lado esquerdo é o Acunha. Então, o Acunha, ele vai dar amplitude para o lado, e aí o time aglutina pelo lado esquerdo para tentar criar uma jogada, depois voltar, tentar encontrar o Franco, tentar encontrar o Nacho numa boa condição. E assim o River vai construindo. O River é um time que tem muito mais tranquilidade e se sente muito mais confortável com a bola, tendo a bola, estando no ataque, pressionando o adversário, né? E podendo impor o ritmo dele de jogo, né? A saída de bola é com 4, saída de 4 ali, com o Enzo Pérez na frente, fazendo a base, fazendo ali o balanço. E na hora de fazer a marcação pressão, quando o adversário vai ser jogando, né? A marcação pressão é feita com os jogadores do ataque e os dois volantes saltam, né? Os dois meias, né? O Nacho Fernandes salta na direita e o Castanho salta na esquerda. Então, assim, faz uma pressão forte ali o River para tentar recuperar a posse de bola rápido. Então, assim, é um time que, quando enfrenta adversários que se fecham e ele tem a posse de bola, ele se sente muito confortável. Agora, como vai ser quando o River enfrentar adversários que aqui no futebol sul-americano só os times brasileiros conseguem fazer isso em alguns momentos com ele, né? Que é encaixotar ele lá atrás e ele ter que viver de contra-ataque. Como é que vai ser isso? Isso a gente vai descobrir à medida que os jogos vão chegando, especialmente os jogos contra europeus.
E agora vamos para a sessão de pelo que briga, né? O River, só para completar também as opções de banco, né? O River tem para a zaga o Pezzella, que é um zagueiro que vive ali nos altos de baixo, tem o Mesa no meio campo, tem o Galopo, de São Paulo também no meio campo, e o Miguel Borja, né? Tem o Manuel Lanzini também, tem algumas opções, formam esse elenco, né? Então, com esse elenco, a gente entendendo quem são as principais peças, quem joga mais, quem são os principais reservas, a gente pode chegar agora pelo que o River Plate briga. Eu, na minha opinião, acho que esse grupo é o mais legal, tá? Esse grupo e o grupo H, para mim são os mais legais, porque para mim são os dois grupos que os 4 times podem avançar, porque tem ali um time acima, né, que é o time europeu, e os outros 3 ali são nivelados e pode acontecer de tudo, né? É entender. A gente vai fazer o vídeo da Inter em breve. Até preciso esperar um pouco mais para ver os acontecimentos, né? Acho que a Inter tem que ser um dos últimos. É entender o que a Inter vai apresentar, como ela vai chegar mentalmente depois do que aconteceu hoje na final da Champions. A Inter vai chegar forte, vai chegar mordida, ou vai chegar meio ali em fim de feira, perder uma final da Champions de goleado, o time chega meio ali, cabisbaixo. Então tem que entender o tamanho da mobilização e da intensidade que a Inter vai tratar esse torneio. Mas a princípio, teoricamente, a Inter é favorita. O River Plate vai enfrentar a Inter na terceira rodada apenas. O River Plate estreia contra o Urawa. Depois ele joga contra o Monterrey e o terceiro jogo apenas é contra a Inter, né? Mas teoricamente a Inter é a primeira, o Monterrey vai disputar com o Urawa, o River vai disputar com o Urawa e o Monterrey essa vaga. Assim, eu acho que é tudo nivelado, tá? O Urawa é um time que tem menos talento que Monterrey e que River, mas ele é um time que costuma dar trabalho nesses campeonatos, não dá para descartar. E o Monterrey tá estreando o técnico agora, vai estrear o técnico agora, né? O Domenech Torrente. Então a gente não sabe o nível que vai chegar. Então ainda é uma coisa no escuro. Mas o River briga por essa vaga. E aí, provavelmente o primeiro colocado pode ser que seja o Borussia Dortmund, né? É o favorito do grupo que cruza. Assim, acho que o River tem que tentar chegar nas oitavas. E aí, se der para avançar mais, aí dá para ir avançando o jogo só, mas acho que pensar além de oitavas, no máximo quartas, é sonhar demais com o River Plate. É isso, gente. Esse foi o guia do River Plate na Copa do Mundo de Clubes. Te convido a clicar na playlist ali para você ir maratonando todos os outros vídeos. Um grande abraço e até a próxima.